O escândalo envolvendo o Banco Master começa a produzir efeitos políticos que vão além de Brasília e já respinga diretamente no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Até pouco tempo, o nome de Tarcísio aparecia no caso apenas por causa de uma doação de campanha de R$ 2 milhões feita por Fabiano Zettel, aliado próximo do banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde o ano passado. Mas esse cenário mudou. Nos últimos dias, aliados centrais do governador passaram a ser citados nas investigações. Entre eles, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência e hoje um dos principais parceiros políticos de Tarcísio. Conversas reveladas nesta semana mostram Flávio cobrando Vorcaro por pagamentos ligados ao filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. O Banco Master teria investido mais de R$ 60 milhões na produção. A crise caiu como uma bomba e colocou Tarcísio numa posição delicada. Primeiro, o governador evitou comentar sobre o assunto. Deste assunto aqui no dia de hoje. Isso não é pauta. Depois, mudou o discurso e afirmou que Flávio precisa continuar dando explicações públicas. Flávio imediatamente procurou dar todos os esclarecimentos, entrou em campo, falou do que se tratava, e eu acho que ele precisa continuar dando esclarecimentos à medida que as perguntas forem aparecendo, que é fundamental que todo mundo tenha segurança na relação ao que aconteceu e ele possa continuar fazendo o que ele fez ontem. Além disso, reportagens mostraram que espaços do governo paulista foram alugados para gravações do filme, financiado pelo grupo ligado ao banqueiro investigado. Nos bastidores, aliados dizem que Tarcísio teme desgaste político, mas avalia que o caso não deve afetar diretamente sua possível campanha à reeleição. Mesmo assim, o governador já começou a administrar sinais de desgaste dentro da própria base. Outro ponto sensível envolve o senador Ciro Nogueira, também aliado de Tarcísio e alvo de uma operação da Polícia Federal. Investigadores suspeitam de repasses mensais ligados ao esquema do Banco Master. Em meio à pressão, o governador tenta equilibrar entre a defesa dos aliados e o discurso de apoio às investigações. A avaliação entre adversários políticos é de que, mesmo sem ser alvo direto das apurações, Tarcísio passa a conviver com o peso político de um escândalo que avança sobre figuras estratégicas de seu entorno. Para mais informações, acesse metrópolis.com. Sobre a fala do presidente Lula, ele que está viajando para Barretos, no interior de São Paulo, ele que está inaugurando um hospital e falou que no hospital não tem dinheiro do Daniel Vorcaro. Vamos assistir. O país precisa voltar a ser humano, é preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vorcaro. É isso. Ok. Mas tem. Já deixa eu comentar com o Felipe esse assunto, porque começou. O presidente Lula começou, Felipe, a jogar as pitadinhas aí inesperadas falando sobre o Daniel Vorcaro e sobre como ele não tem ligação com o Daniel Vorcaro. No último evento do Partido dos Trabalhadores, a última convenção que teve aqui em Brasília, não me lembro se foi no início desse mês ou no fim do mês passado, nós trouxemos aqui no Contexto Metrópolis o vídeo que o Partido dos Trabalhadores ia divulgar com a proximidade do Flávio Bolsonaro e do Banco Master, e naquele momento o PT sequer sabia ou sabia, né? Mas até então a gente acha que não sabia dessa ligação entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mas o filmezinho, o vídeo do PT mostrava proximidade entre Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro. Agora, de fato, vai começar essa guerra política, onde o presidente Lula vai começar a usar pitadas discretas, mostrando que ele e o governo dele não tem nada a ver com o Daniel Vorcaro. É uma arma forte, poderosa, que o governo e que o PT, principalmente, vai usar a partir de agora. Lembrando que eu trouxe aqui mais cedo
A pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesta semana, aponta que aqueles eleitores autônomos e os eleitores independentes foram, nessa pesquisa, mais para o lado do presidente Lula. Essa pesquisa, depois de 3 pesquisas consecutivas, mostram o presidente Lula um pouco à frente de Flávio Bolsonaro. E a gente está falando de segundo turno. No primeiro turno, o presidente Lula está à frente. No segundo turno, essa pesquisa de Genial Quest já mostra o presidente Lula um pouquinho à frente do senador Flávio Bolsonaro. E o mais interessante dessa pesquisa são os outros recortes, Felipe, que vão para além dos números de intenção de voto. A pesquisa para o Planalto foi um fôlego, e o outro fôlego semanal foi esse áudio aí do senador Flávio Bolsonaro, mas o primeiro fôlego da semana para o Palácio do Planalto foi o resultado da pesquisa Genial Quest, que mostra 3 pontos importantes para o Palácio do Planalto. O primeiro ponto foi o encontro do Donald Trump com o presidente Lula, o presidente Lula com o Donald Trump. Os eleitores, de acordo com a pesquisa, e se a gente tiver as artes aí, produção, vocês podem rodar, porque eu não vou me lembrar dos números de cor. Eu só me lembro que, sim, a maior parte da população entendeu que o encontro entre o presidente Lula e Donald Trump foi positivo. Isso aí, ó. A reunião de Lula com Trump foi mais positiva ou mais negativa para o presidente Lula? Mais positiva. 37% da população entendeu que o encontro entre os presidentes foi positivo, ou seja, primeiro ponto positivo para o presidente Lula. O segundo ponto positivo para o presidente Lula foi a questão... tem mais uma. Publicamente, Lula saiu mais forte ou mais fraco após o encontro com Trump? Mais forte. Então, quase 60% das pessoas entrevistadas entendeu que o presidente Lula sai mais forte desse encontro. Então, esse encontro foi realmente muito importante para a imagem do presidente Lula nesse momento. Um segundo ponto foi a questão do Desenrola. O programa Desenrola, que mesmo que seja um programa de solução momentânea, temporária, e que seja também uma campanha eleitoreira, foi bem visto. O Desenrola vai tirar as pessoas das dívidas? Então, a maioria da população entendeu que sim, muito, vai ajudar e muito a população. Então, 61% entendeu que vai ajudar e muito. Então, o Desenrola foi sim muito positivo nesse momento para tirar o presidente Lula, que estava muito colado, agarrado com Flávio Bolsonaro nas pesquisas de opinião e pesquisas de intenção de voto. E tem mais, tem um terceiro ponto do presidente Lula, que foi também a questão do... Tem o Desenrola, que é da dívida, tem o Donald Trump e tem o imposto de renda, a isenção do imposto de renda, que não tinha tido resultado, agora teve. Agora teve resultado, as pessoas entenderam agora, neste momento. Eu acho que o pós-declaração de imposto de renda, Felipe, que vem nesse momento agora, no final de abril e maio, que é o momento final de entrega da declaração do imposto de renda, finalmente chegou o resultado que o Palácio do Planalto queria. As pessoas entenderam e viram. Não foi lá aquele resultado todo não, tá? Mas teve sim um resultado da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000. Então, esses 3 pontos trouxeram fôlego para o presidente Lula, descolaram o presidente Lula do Flávio Bolsonaro no segundo turno e colocaram, se a gente tiver também a arte que é importante dos eleitores independentes, trouxeram os eleitores que estão no centro ali perdidos sem saber em que vão votar, que são esses independentes, trouxeram esses eleitores para o lado do presidente Lula. Já explicamos aqui para vocês diversas vezes. É mais uma eleição muito polarizada no nosso país. Tá aí, ó, a aprovação do governo Lula está muito pequenininho, eu não consigo ler, mas ali no centro, tá aqui, ó, aprovação do governo Lula, em vermelhinho ali, ó, 57% desaprovam, mas 37% aprovam. Então, os independentes, que é quem está ali no meio, 32% apenas aprovavam no mês passado. Já neste mês, isso subiu para 37%. Então, foi uma subida, uma elevação considerável. De 32%, 37% aprovam. Um movimento interessante nesse momento para o presidente Lula. Então, fôlego.
Aqui, agora no segundo turno, a gente consegue ver isso também, esse posicionamento. Intenção de voto para presidente, segundo turno, cenário 1. O cenário 1, pessoal, é Flávio Bolsonaro e presidente Lula, tá? Para deixar claro para vocês. Neste cenário 1, os independentes mostram o presidente Lula saindo de 26% de aprovação para 29% de aprovação. Então, mais um aumento considerável do presidente Lula e os eleitores independentes subindo, se aproximando do presidente Lula nesse momento. E, como eu disse, a tendência, por conta desse áudio vazado do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, é que na próxima pesquisa haja maior aproximação ainda destes independentes, eleitores independentes que até então não sabem que vão votar do presidente Lula. Olha, na Bahia, o presidente Lula respondeu a uma pergunta sobre a denúncia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e seu provável adversário na corrida à reeleição ao Palácio do Planalto. De acordo com Lula, o caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é caso de polícia. Vamos ouvir. Desse país. Chega. Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial. Eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você precisa ter algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro. É tratado da Petrobras, tratado do emprego. É isso. Um beijo no coração para vocês e um beijo a Petrobras e parabéns pela patente. Sabe aquele monte de tarefa repetitiva? Pesquisas diárias do Instituto Atlas, divulgadas pela CNN, indicam que o presidente Lula abriu vantagem na disputa presidencial. O avanço aconteceu logo após o vazamento dos áudios em que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, menciona o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os dados atualizados, Lula aparece com 49,1% das intenções de voto, contra 42,6% de Flávio Bolsonaro no segundo turno. O cenário reveste a situação anterior de empate técnico, dando ao atual presidente uma vantagem de 7 pontos percentuais. Quando são considerados apenas os votos válidos, o petista chega a 54%, contra 46% do parlamentar do PL. A análise dos pesquisadores mostra que o impacto das denúncias atingiu principalmente o eleitor indeciso de centro e de perfil moderado. Os demais pré-candidatos da direita, Ronaldo Caiado, do PSD, Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, não registraram mudanças significativas no levantamento. Muito obrigado por ter chegado até o fim. Vou falar até com o Telcuri sobre eleições presidenciais, porque há uma possibilidade de um nome figurar entre os candidatos ao Palácio do Planalto. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem ex-ministro, né? Aquele que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se filiou ao Democracia Cristã. É uma possibilidade, Théo? Olha, o partido tem apostado muito no ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro aposentado Joaquim Barbosa. Ele se aposentou antes da hora, você vai se lembrar, ele ficou ali 11 anos e meio no Supremo Tribunal Federal. Foi um nome muito conhecido nacionalmente a partir do julgamento do Mensalão lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa se tornou muito conhecido por ter um perfil linha dura contra os envolvidos no escândalo do Mensalão, e ele é uma aposta que normalmente vai se renovando a cada eleição. Já houve discussões no passado sobre ele se lançar candidato à presidência da República, lá por 2014, depois de 2018 teve novamente um flerte dele com a possibilidade de disputar as eleições. O Democracia Cristã filiou ele em abril, bem no comecinho de abril, bem no final do prazo da definição dessa janela partidária. Foi bem no limite. Aí, no final das contas, Carol, eles apostam no Joaquim Barbosa para ser uma opção de terceira via diante de uma crítica muito grande nas campanhas ao Supremo Tribunal Federal e à classe política. A ideia é colocar ele ali como um nome de fato que defenda essa pauta anticorrupção. Há uma avaliação de que a direita bolsonarista pegou essa pauta e, no final das contas, com
a implicação do Flávio Bolsonaro no caso Master, isso trouxe um descrédito para essa direita bolsonarista, daí essa tentativa de lançá-lo pré-candidato, a ver de que maneira o partido vai conseguir colocá-lo ao longo das próximas semanas no radar. A Diálogo. Aqui esse time que é só uma parcela de um setor de empresários dos mais variados setores que já aderiram ao fim da escala 6x1, que já trabalham em escala 5x2, 4x3, que já estão há anos nessa escala e que vieram aqui não nos fazer discursos, mas nos apresentar números, mostrar o quanto é benéfico para as empresas a redução da jornada de trabalho, os benefícios apontados em dados concretos que apontam a melhoria para os trabalhadores, mas também para a lucratividade das empresas, né? Então nós queremos agradecer imensamente essa contribuição desta galera que está aqui, mas é um time que tem muita gente que não está aqui também, são mais de 10 mil empresários que defendem a redução da jornada de trabalho porque defendem os direitos dos trabalhadores, mas defendem uma empresa mais pulsante, mais lucrativa, melhor, com menos rotatividade, com menos gente faltando, com menos gente cansada, porque é isso que a redução da jornada de trabalho representa no nosso país e representa para o setor empresarial. Você quer dar uma palavrinha que você apresentou números tão importantes? Eu só não quero que as pessoas digam que nos representa quando eles não nos representam. Porque na prática a gente sabe que o fim da escala 6x1, ela traz mais lucratividade, tanto pra gente quanto qualidade de vida pro trabalhador. Então, não me representa. É isso, trabalhadores e empresários que compreendem a importância do fim da escala 6x1, juntos lutando por um Brasil mais justo e mais digno para todo mundo. Obrigada por terem vindo, obrigada pela visita e obrigada pela luta e parabéns pela implementação na empresas de vocês de jornadas mais humanas e respeitosas à classe trabalhadora.